Ele derramou o seu sangue para nos salvar. Ele ofereceu um sacrifício substituto em nosso lugar. Era o nosso pecado que merecia o repúdio, mas ele assumiu as nossas culpas e, morrendo em nosso lugar, derramou o seu sangue, pois, como diz o autor da carta aos Hebreus, sem o derramamento de sangue não há o perdão dos pecados. E diz de uma maneira maravilhosa, porque um pouco antes diz que ele abriu-nos um caminho novo e vivo, como um rastro de sangue pelo qual nós passamos, para podermos adentrar à presença da Santíssima Trindade. Ou seja, Deus se fez carne, Deus se fez homem, para poder morrer por nós, a fim de que nós nos tornássemos filhos de Deus, para que nós pudéssemos entrar na intimidade divina. Isso aconteceu pelo derramamento do seu sangue. Isso aconteceu porque ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. Isso é tão forte que, falando sobre a batalha dos anjos no céu, o livro do Apocalipse diz que eles o venceram, ou seja, a Satanás, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Ou seja, é pelo sangue do Cordeiro que nós fomos retirados do império das trevas e transferidos para o reino do Filho do seu amor. É pelo sangue do Cordeiro que nós fomos de tal modo selados que o espírito da morte passa pelas nossas portas, passa pelas nossas vidas e não nos mata. É por causa do sangue do Cordeiro sobre nós que nós fomos retirados do domínio de Satanás. O diabo não pode nos tocar, desde que nós permaneçamos sob o sangue de Cristo. Ou seja, debaixo da consciência da salvação copiosa que ele nos mereceu, vertendo no alto da cruz o seu sangue para nos salvar. O seu sangue purifica as nossas consciências das obras mortas do pecado. Não é a nossa luta diária, tão somente. Quem nos purifica é o sangue de Cristo. Falando sobre os eleitos, sobre todos aqueles que estavam numa multidão com vestes brancas, quando São João pergunta no livro do Apocalipse: quem são estes, meu Senhor? Ele responde: estes são aqueles que passaram pela grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Em outras palavras, quem me purifica não sou eu. Quem me purifica é o sangue de Cristo. Ou seja, quanto mais eu deposito minha fé no sacrifício de Cristo, quanto mais pela confissão da palavra eu me lavo no seu sangue, quanto mais pela vida de oração eu permito que o Senhor entre em minha vida e me transforme, tanto mais o seu sangue vai me desencardindo do pecado, o seu sangue vai me santificando. Como diz São Pedro, não foi por meio de ouro e prata que fostes resgatados da vida fútil herdada dos vossos pais, mas por meio do sangue de Cristo. É por meio do sangue de Cristo que todos os dias eu sou redimido, eu sou liberto, eu sou levado para um estado de completa liberdade no reino de Deus. Mas eu preciso permanecer debaixo da consciência de que é graças ao seu sangue que tudo isso acontece. Como nós somos naturalistas, quantas vezes nós pensamos em nós mesmos, apenas nos nossos esforços, e nos empenhamos, e ficamos o tempo todo concentrados sobre aquilo que nós podemos fazer, ao invés
de, pela fé, nos colocarmos sob o sangue do Senhor. Não se trata de uma fórmula mágica, de simplesmente dizer que o sangue de Jesus tem poder, ou de simplesmente dizer, Senhor, me cobre com o teu sangue, me salva com o teu sangue. Mas é uma dependência real do sangue de Cristo, da morte do Senhor, do seu sacrifício. Desse sangue do qual São Tomás de Aquino diz no canto Adoro-te Devote, cuja uma gota só pode lavar todos os pecados do mundo. São João, nossa primeira epístola, diz que pelo sangue de Jesus nós somos continuamente purificados de todo pecado. Nós somos justificados. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. E o autor da carta aos Hebreus diz, por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, para santificar o povo pelo seu próprio sangue. Na velha aliança, quando o sacerdote precisava purificar instrumentos que tinham se tornado impuros, ele os purificava mediante a aspersão do sangue de uma vítima substituta. Como é que o Senhor nos purifica do nosso pecado? Como é que o Senhor nos santifica? Pela aspersão do sangue de Cristo. E mais do que pela aspersão, tão somente, nós, cada vez que nós comungamos, comemos o corpo do Senhor e por isso bebemos o seu sangue. Entramos em comunhão com o corpo e o sangue do Senhor e permitimos que o seu sangue circule em nós através das espécies sacramentais. Queridos irmãos, na força do sangue de Cristo, não há nenhuma força do inferno que possa permanecer ativa sobre a nossa vida. Na força do sangue de Cristo, não temos por que estar amarrados a nenhum tipo de pecado. No poder do sangue de Cristo, o Senhor vai, dia após dia, santificando as nossas almas e nos enchendo com o calor da sua caridade, com essa hemorragia do amor divino que precisa cada vez mais tomar conta como um dilúvio do nosso ser. Como seria bom que esse mundo corrompido pudesse receber o lavacro do sangue de Cristo, tal como um dilúvio de misericórdia, para destruir a cegueira de tantos corações pervertidos que desconhecem a profundidade do amor de Deus. Antes de morrer, enquanto era julgado por Herodes, o povo de Israel gritou que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Que o seu sangue precioso, misericordioso, sangue de justificação, de redenção, de santificação, sangue de uma expiação vicária, substituta, caia sobre todos nós. Não para o juízo, mas para a misericórdia, a fim de que, lavados, nós possamos estar com a consciência pura diante de Deus.